Olá, tudo bem? Eu vim aqui hoje te contar nesse vídeo que é possível sim ter definição muscular treinando com pouco peso. Em casa, por exemplo, né? Com pouco peso e com pouco tempo, treinos curtos. E eu vou te contar hoje sobre um princípio muito importante na atividade física que faz com que mude completamente o resultado do seu treinamento físico. Quando a gente pensa em definição muscular, provavelmente você, a maioria das pessoas, né, pela minha experiência como treinadora física, pensa em academia, máquinas especializadas, muito peso, muito tempo gasto, muitas horas, principalmente se você não gosta de atividade física, você já pensa, nossa, precisa de muito tempo na academia para ter definição muscular. Eu só quero saúde, muita gente fala. Mas óbvio que quem faz atividade física muitas vezes também busca por um corpo melhor e uma definição muscular. E é possível sim com treinos curtos, com pouco peso. Mas eu vou te contar agora como que funciona através desse princípio especificamente um treinamento usando pouco peso e que pode te dar muito resultado. Eu não sei se você já ouviu falar Mind Muscle Connection. Então, conexão mente e músculo. É uma técnica poderosa e significativa que impacta de forma muito positiva o resultado e, consequentemente, a definição muscular. Então, eu vou te contar um pouquinho hoje sobre o Mind Muscle Connection. E eu, inclusive, uso muito essa técnica no programa 12 Minutos New Self. Quando a gente pensa em planejamento de atividade física, quando eu, como treinadora física, tenho que planejar um treino, eu tenho que pensar em alguns princípios básicos de treinamento. Eu não posso pular esses princípios. E esses princípios, a gente usa a palavra fit. O que significa? Eu tenho que pensar na frequência, com que frequência essa pessoa vai fazer atividade física, intensidade do treino, extremamente importante, o tempo que vai ser feito essa atividade física e o tipo de exercícios que eu vou colocar nesse treinamento. Tudo isso, esses quatro princípios, eles são fundamentais para que se tenha um treinamento físico efetivo e adequado para aquela pessoa. Mas tem um princípio novo que vem ganhando assim um destaque, se tornando um componente chave nos programas de treinamento, que é o Mind Muscle Connection, a conexão mente e músculo. Mind Muscle Connection é a utilização do foco mental interno e também o foco mental externo. Como assim, Daiana? Foco mental interno, foco mental externo. O que que é foco mental interno e externo? Então, eu vou te explicar um pouquinho o que que é primeiro o foco mental interno. É quando a sua mente, o seu pensamento, se concentra na contração muscular durante o levantamento do peso ou a execução da força. Por exemplo, vou te dar um exemplo de dois exercícios onde você utiliza o foco mental interno. Então, por exemplo, um exercício de bíceps. Então, quando você está segurando o peso, você pensa. Então, tudo que é interno, relacionado ao seu corpo físico, tá? O foco mental interno. Então, levantamento de peso no caso do exercício de bíceps. Você pensa na contração do músculo. Então, você está levantando aquele peso e você concentra o seu pensamento para ativar e contrair aquele músculo que está sendo trabalhado. Então, o foco mental interno é muito importante. O treinador, claro, saber esse princípio, utilizar esse princípio e guiar e lembrar e falar ao praticante de atividade física, a pessoa que está fazendo, executando atividade física, concentrar o seu pensamento, saber que músculo que está sendo trabalhado para que ele consiga pensar e concentrar o seu pensamento nessa contração especificamente do músculo que está sendo trabalhado. Isso no bíceps. No agachamento, por exemplo, squat, o princípio, o foco mental interno, como é que você vai utilizar? Então, quando você está levantando o peso, seja halteres, barra, enfim, você vai pensar em contração do seu glúteo, porque basicamente no agachamento a gente trabalha glúteo e quads, né? Coxas. Então, assim, pensar na contração desse músculo quando você sobe no agachamento. Então, você está ativando, concentrando para ativar aquele músculo especificamente. Então, isso é foco mental interno. E o foco, de acordo com vários estudos, e eu vou trazer alguns desses estudos hoje aqui, ele melhora, aumenta, né, muito a ativação muscular.
O que que isso significa? Quando a gente aumenta a ativação muscular, a gente tem uma maior produção de massa muscular, consequentemente, uma melhor definição muscular. Então, eu queria muito saber de você hoje aqui, me conta aqui embaixo nos comentários, se em algum momento você já usou o foco mental interno e o que que é o foco mental externo, porque como eu falei, Mind Muscle Connection, conexão mente e músculo, é a utilização do foco mental interno e ou você pode usar os dois ou um deles, tá? Foco mental externo. Mas o que que é foco mental externo? Externo é tudo que está fora do corpo. É quando você enfatiza, por exemplo, o peso ou algo externo, aquele exercício que você está executando, aquele movimento. Então, eu vou usar o exemplo do exercício de bíceps e do agachamento. No exercício de bíceps, o foco mental externo se refere ao peso. Então, você pode estar levantando, por exemplo, duas latinhas de atum aí, super leve, duas latinhas, dois enlatados, mas executar o foco mental externo é você pensar que você está levantando um carro. Mas, Dayana, é possível? É possível. Faz o teste. Se você nunca fez, faz o teste aí agora. Mesmo que você esteja, ou mesmo se você não está segurando nada, sem peso, é você, o foco mental externo é você ativar a sua mente a pensar que você está na hora de executar o movimento, subir, né, fazer a contração nesse músculo, você imaginar que está levantando algo extremamente pesado. Então, isso é o foco mental externo. No caso do agachamento, que você está subindo, o foco mental externo se refere a você empurrar os calcanhares para o chão, como se estivesse empurrando uma casa. Pensar como se estivesse empurrando algo extremamente pesado, para que você consiga fazer também essa ativação muscular. Pensa que isso é uma ferramenta poderosa, mas que você precisa ser guiado para que consiga executar esse foco mental externo. Então, essa conexão mente-músculo, o treinador ele precisa saber utilizar essa ferramenta, tá? Corretamente, guiando o aluno e orientando durante o treinamento físico, durante o exercício, para que ele consiga fazer toda essa ativação e ter um resultado melhor, mesmo que ele não esteja levantando muito peso. E isso modifica completamente o resultado do treino, mesmo com pouco peso. E aí eu queria muito saber de você se algum treinador, se você já teve algum tipo de orientação durante o treino como esta, de utilizar esse tipo de foco, assim, pensa nisso, pensa naquilo. Me conta se algum treinador já usou essa técnica com você e como que foi isso para você. Eu quero muito saber. Conta aqui nos comentários para mim, por favor. Quando eu falo de Mind Muscle Connection, eu preciso também te explicar quanto essa ativação muscular faz diferença utilizando essa ferramenta. Existem vários estudos na área, e eu vou te falar de um estudo muito interessante, estudos que evidenciam, tá, o quanto esse princípio é efetivo durante o treinamento. Teve um estudo que foi feito em 2016 no European Journal of Applied Physiology. Os pesquisadores, eles avaliaram o Mind Muscle Connection em homens, mas os resultados valem para mulheres também, mas esse estudo especificamente foi realizado em homens que realizavam o exercício de supino, o chest press, supino, levantamento da barra, sabe? Aquele exercício, então, esse mesmo. E eles avaliaram o exercício de força, que foi esse especificamente. O foco mental interno foi aplicado usando esse exercício, o supino, e os resultados mostraram que focar na contração muscular, então, esse estudo, quando a gente pensa em supino, só para você entender, o supino, ele trabalha peitoral e tríceps, mas de forma mais específica e maior o peitoral, esse músculo. Utilizar o foco mental interno é quando você está levantando a barra, você ativar, contrair esse músculo do peitoral. Então, nesse estudo especificamente, os participantes eles foram solicitados para contrair, ativar esse músculo durante o levantamento da barra no supino. Então, eles tinham que pensar nesse músculo. Os resultados mostraram que, quando eles utilizavam o foco mental interno, a sua mente conseguia produzir a ativação muscular
ela aumentava em 60%. O estudo especificamente mostrou que focar na contração muscular, então usar o foco mental interno, é capaz de aumentar a ativação muscular em até 60% da força máxima. É quando a sua mente consegue criar 60% da força máxima que seu corpo consegue levantar ou executar. Então, por exemplo, digamos que no supino você consiga levantar no máximo 50 quilos. Só em pensar na contração do músculo peitoral, mesmo que você esteja com 2 latinhas de atum, o seu corpo é capaz de aumentar 60% da ativação muscular, de realizar, pensando, 60% da ativação muscular, da força máxima que você consegue levantar. É muita coisa se você estiver usando pouco peso. Você já parou para pensar isso? Quando a gente aumenta a ativação muscular, a gente aumenta a produção de massa muscular, consequentemente, a gente tem uma definição muscular melhor. Só que eles também viram uma coisa muito interessante nesse estudo, que essa ativação, ela cai drasticamente, ela diminui drasticamente quando a intensidade ultrapassa 80%. Isto é, quando você usa um peso muito pesado e quando a intensidade é muito alta. Então, quando a intensidade é muito alta, que é o caso, por exemplo, de pessoas que estão buscando hipertrofia, que são os bodybuilders. Então, eles viram que quando a intensidade passava de 80%, o foco mental interno, pensar no músculo, né, fazer essa contração usando a mente, não fazia muita diferença. Então, isso mostra que o Mind Muscle Connection, o foco mental, utilizar o foco mental interno, ele é muito interessante e faz muita diferença no treino, para treinos de intensidade moderada e que não, ou mesmo alta, mas que não utilizam muito peso. Esse estudo é muito revelador. Quando eu estou dando o treinamento 12 minutos, eu coloco as minhas alunas sempre para usar esse princípio, porque a gente no programa New Self 12 minutos, a gente não utiliza muito peso, usa o mínimo de equipamentos, o mínimo de peso, mas sempre utilizando o Mind Muscle Connection, para que elas consigam obter os mesmos resultados de uma pessoa, por exemplo, que vai para academia e fica lá horas ou se mata levantando muito peso. Então, elas conseguem ter resultados, definição muscular, utilizando o princípio Mind Muscle Connection. E eu queria agora saber, me conta aqui nos comentários se você utiliza, se você se identifica, por exemplo, se você é uma pessoa que se identifica com treinos funcionais ou com treinos que não utilizam muito peso, tá? E se você imaginava que a sua mente fosse capaz de produzir toda essa ativação muscular, essa massa magra, é, que você fosse capaz, que o seu corpo fosse capaz, no caso, de produzir toda essa ativação muscular e massa magra só usando aí o poder da mente, esse gatilho mental aí que eu acabei de explicar. Me conta aqui, por favor, quero muito saber. Então, foi feito um estudo em 2010 no Journal Strength and Conditioning Research, que avaliou o foco mental externo e interno. Então, avaliou os dois focos mentais, o princípio de forma geral, Mind Muscle Connection. Só que o interessante desse estudo, diferente de outros estudos que avaliaram mais exercício de peso, esse avaliou especificamente só o peso do corpo, sem peso, que foi o caso de saltos de longa distância. Então, é um estudo muito interessante que mostra só usando o peso do corpo, que é o caso do programa 12 minutos, né? Então, no iniciante eu não uso nada de peso. Como é que eles direcionaram o uso do foco mental externo e interno? Então, para o uso do foco mental externo, os participantes foram direcionados durante o salto a focar ultrapassando a linha de chegada. Então, nada a ver com o corpo, lembra? Foco mental externo, você precisa focar em algo que está externo a você. Então, eles tinham que focar em ultrapassar a linha de chegada. No foco para a ativação do foco mental interno, os participantes foram direcionados durante o salto a focar na extensão dos joelhos o mais rápido possível. Então, algo relacionado ao corpo. E os resultados mostraram que os atletas que utilizaram o foco mental externo tiveram uma performance melhor do que aqueles que utilizaram o foco mental interno. Então, durante o foco mental externo, os participantes geraram mais força e mais velocidade durante a execução do movimento. Então, foco mental externo
no exercício funcional, por exemplo, para você conseguir entender o quanto é interessante o resultado e efetivo, no caso, do treinamento físico. No exercício funcional, o foco mental externo seria, por exemplo, no agachamento, você empurrar os seus calcanhares para o chão, pensando que você está empurrando uma casa. Então, o foco mental externo, nesse estudo, mostrou que ele gerou mais força e mais velocidade no salto a longa distância. Usar o foco mental externo ajuda a gerar mais força. O estudo tá mostrando isso, está comprovando isso. Na hora do bíceps, tá? Você pensar no peso, exercício de bíceps, pensar que você está levantando um carro. Então, você focar a sua mente como se estivesse levantando algo extremamente pesado, ou como se estivesse empurrando algo extremamente pesado, vai gerar muito mais força do que se você não estivesse pensando em absolutamente nada. Isso, consequentemente, vai impactar o seu resultado. Agora, imagina você pensar em tudo isso durante o exercício. Parece difícil, mas se você tiver uma pessoa, um professor aí te guiando, não é difícil. Me conta aqui nos comentários se você já usou uma dessas técnicas, foco mental externo e interno, e como foi? Como é que você se sentiu? Eu gostaria de dividir com vocês um pouquinho da minha experiência sobre a aplicação do Mind Muscle Connection com os meus alunos. Como treinadora física, eu tenho notado que eu digo principalmente para quem está começando, para quem ainda não tem muita consciência corporal ou não fazia muita atividade física anteriormente. Então, assim, o que eu percebo entre os alunos, às vezes o mais difícil é utilizar o foco mental interno. Tá? Que é o que? A contração muscular, pensar no músculo que está sendo trabalhado. Então, muitas vezes eu percebo que os alunos não sabem se eles estão ativando o músculo trabalhado corretamente, ou não conseguem, ou não têm certeza se a contração está sendo efetivamente, se a contração está efetivamente acontecendo, entendeu? E como que você vai saber se a ativação do músculo trabalhado está acontecendo? Então, existe uma forma muito simples, e eu vou te contar hoje aqui nesse vídeo. É uma forma muito simples de você saber se você está ativando o músculo corretamente. Antes disso, é importante que o treinador saiba verbalizar todas essas técnicas para você. Para que você consiga ativar o músculo que está sendo trabalhado, é muito importante que o treinador use a técnica, saiba explicar, mostrar a técnica do exercício para você executá-lo de forma correta e então usar algumas dessas técnicas para te ajudar na ativação do músculo que está sendo trabalhado. Porque se você, por que eu falo isso? Se você não estiver fazendo, executando o exercício corretamente, se estiver errado a técnica do exercício, a forma como você deve fazer, por exemplo, uma prancha. Se você não estiver executando essa prancha de forma correta, se você tiver curvatura na lombar muito grande, se esse quadril estiver muito elevado durante uma prancha, mesmo que eu fale tudo isso, que eu use a técnica do foco mental interno, você ainda assim pode ser que não sinta a contração muscular ou não consiga ativar esse músculo do abdômen. Então, o treinador precisa ter certeza ou explicar para que essa técnica seja executada de forma correta pelo aluno, para que ele consiga ter a ativação muscular. E como que o aluno vai saber se a ativação muscular está acontecendo? Então, depois disso, você mesmo pode avaliar se você está conseguindo utilizar o Mind Muscle Connection. Uma técnica que é muito utilizada, inclusive nos estudos, para avaliar esse princípio Mind Muscle Connection, é o tato, também conhecido como feedback sensorial. Você mesmo pode colocar os seus dedos no músculo que está sendo trabalhado para sentir a contração ou o enrijecimento do músculo. Ou você pode também pedir para outra pessoa fazer para você. Então, basicamente, quando você está executando o exercício, por exemplo, o exercício de bíceps aqui, você vai colocar o seu dedo para ver se esse músculo está enrijecido. Mesma coisa abdômen. Quando eu falo assim, contrai o abdômen. Então, um abdominal tradicional, né, no chão, supino, né, de barriga para cima. Você verificar se está contraindo esse músculo é você simplesmente colocar o seu dedo e ver se esse músculo está enrijecido. Se é uma área do seu corpo um pouco mais difícil, costas, enfim, a região das costas, né? Quando a gente trabalha músculos da parte superior das costas, muitas vezes você tem que pedir para uma pessoa avaliar isso para você.
mas basicamente se trata do feedback sensorial, que é o tato, para verificar se esse músculo está sendo ativado e contraído. Você já sabia disso? Eu não sei se você já tinha ou imaginava que fosse simples, mas sim, é simples e muitas vezes as pessoas não conhecem essa técnica. Me conta se você já sabia disso, se você também já utilizou essa técnica de sentir, usar o tato para sentir se você está ativando o músculo corretamente, contraindo esse músculo que deve estar sendo trabalhado durante o exercício. Para fechar aqui, o Mindfulness Connection, gente, é uma ferramenta muito importante, muito efetiva, poderosa para definição muscular, principalmente em treinos de intensidade moderada que não utilizam muito peso, que é o caso do treinamento funcional, ou até que não utilizam nada de peso. O treinamento funcional é um treino que basicamente utiliza o peso do corpo, ou utiliza pezinhos muito leves. E é o tipo de treinamento que eu utilizo no programa 12 minutos. Lógico que por ser um treino curto, e eu já falei aqui em outros vídeos sobre o quanto um treino curto pode ser efetivo e por que e como ele pode ser efetivo. Precisa sim trabalhar com intensidade, e se você quiser saber mais, tem vídeo sobre isso aqui. Como que o treino curto pode transformar o corpo. É preciso utilizar esse tipo de ferramenta, né? A conexão mente-músculo, essas técnicas. A intensidade também faz diferença, como eu falei, que é um princípio durante o planejamento do treinamento físico, para que a gente tenha definição muscular. Então, o treinamento funcional é utilizado dentro do programa New Self, combinado, por exemplo, com uma intensidade que vai ajudar no seu resultado. E verbalizar isso durante todo o tempo é o que eu faço durante o treino, né? Para que as minhas alunas consigam realmente ter a ativação muscular necessária para conseguir essa definição e, consequentemente, aumentar a massa magra, melhorar a definição muscular. Isso que faz a diferença aí no final e no resultado. Eu espero que você tenha gostado. Se você não sabia desse princípio, eu tenho certeza que isso com certeza foi um divisor de águas aí, revelador para você. Quando eu criei o programa 12 minutos, eu sabia que isso faria muita diferença, além dos princípios de frequência, tempo, intensidade que a gente precisa pensar durante o treino. Eu sabia que esse princípio, para que as pessoas que treinam em casa com pouco peso, faria muita diferença, porque foi o que fez muita diferença para mim, quando eu comecei a treinar em casa usando pouco peso, ou quase nada de peso, né? Que foi quando veio a pandemia, foi quando eu criei esse método, quando eu comecei, na verdade, a utilizar o método em mim, e aí depois acabei criando o método para outras pessoas. Mas foi utilizando esse princípio do Mind Muscle Connection, combinados com frequência, intensidade, logicamente consistência, enfim, com outros princípios aí, mas a conexão mente-músculo faz muita diferença para quem usa pouco peso e usa o treinamento funcional como o seu treino aí na busca de resultados para definição muscular, tá bom? Um beijo!